Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai para a nossa quinta aula da disciplina de macromoléculas. E nessa aula a gente vai estudar o DNA, a cromatina e os epigenomas. Bom, então eu sempre começo as minhas aulas com esse agradecimento, né? Eu queria agradecer os autores e os detentores dos copyrights sobre as figuras, e eu reconheço o direito deles. Estou agradecido por poder usar essas figuras, gráficos e ilustrações. E as figuras são usadas aqui meramente para o propósito da educação pública e no sentido de que elas facilitam a compreensão. Tá? Muito bem, hoje a gente vai aprender o que aconteceu depois que a estrutura do DNA foi elucidada. Né? Então a gente já viu nas aulas anteriores que a biologia molecular começa ali nos anos 50, em 1953, quando Watson e Crick finalmente desvendam qual é a estrutura em dupla hélice do DNA. Tá? E a estrutura em dupla hélice do DNA, então, esclarecia muita coisa, esclarecia como eram as informações genéticas através da sequência de letrinhas de cada gene, e que o DNA também era uma fita dupla, né, que se abria e que cada fita seria usada, então, como molde para a replicação de uma nova fita, como a gente vai ver na próxima aula. Tá? E aí, nas décadas seguintes, que também são as nossas próximas aulas, a gente começou a descobrir não só como o DNA se replica, mas também como ele passa sua informação para um outro ácido nucleico acessório chamado RNA, tá? Que na verdade é mais antigo do que o DNA, através do processo de transcrição, e como é que esse RNA, então, através do processo de tradução, vai converter sua informação através do código genético, do ribossomo, dos códons, em informações proteicas. Lembrando que as proteínas são as principais máquinas moleculares que ajudam o metabolismo da nossa célula a funcionar bem. Então as proteínas estão codificadas no DNA. E o DNA vai passar a informação dele para o RNA, né, porque o DNA está preso no núcleo ali das células eucarióticas em geral, e ele vai copiar a sua informação em forma de RNA, o RNA vai para o citoplasma, e no citoplasma essa informação dos genes, tá, vai ser traduzida para as proteínas que vão funcionar e vão responder os estímulos que chegam para a célula. Tá? E aí nas próximas aulas a gente vai entender como é que funciona. A próxima aula é de replicação, a aula seguinte de transcrição, que é esse mecanismo através do qual o DNA copia a informação genética em sequência de RNA, e a outra aula é de tradução. Então essas são as aulas 6, 7 e 8. Ok? E aqui nessa aula 5 hoje a gente vai entender o que é a cromatina. Tá? A cromatina tem a ver com o fato de que o DNA não está sozinho no núcleo. A dupla fita do DNA, ela vai formar o cromossomo, que a gente está vendo ali em cima, mas o cromossomo não é só DNA. O cromossomo é DNA e proteínas. Tá? E as principais proteínas que vão ajudar o DNA a se enrolar, ou no termo mais técnico, se enovelar na forma de cromossomo, são as proteínas chamadas de histonas. Tá? Então o DNA, como a gente vê nessa figura, está a dupla fita vai enrolar em um conjunto de 8 histonas chamados nucleossomos. Nucleossomos vão enrolar entre si, formando as chamadas fibras da cromatina, e as fibras da cromatina também vão se enrolar entre si para formar o cromossomo. Então, o cromossomo é uma estrutura de alto nível de compactação do DNA no núcleo. Tá? E cada célula nossa, reza a lenda, tá? Que se a gente pegasse o DNA de cada célula nossa e juntássemos todos os DNA de todas as células nossas, daria uma distância suficiente para ir até a Lua e voltar. Tá? Então, é muito grande o DNA que está dentro de cada célula, e então ele tem que ser compactado para caber dentro do núcleo. Ok? Muito bem. Então, além do DNA, temos as proteínas chamadas de histonas e as proteínas que são as fibras da cromatina. Essas dois tipos de proteína, que na verdade são várias proteínas diferentes, elas vão ajudar a compactar o DNA no núcleo,
formando os cromossomos. Tá joia? Vamos lá. Peço desculpas pelo barulho que às vezes tem aqui por fora. Muito bem, voltando só um pouquinho, fazendo só de leve um histórico da descoberta do DNA. Ele foi descoberto por Johannes Mischer, ainda no século XIX, tá? E ele encontrou compostos ricos de fósforo e nitrogênio dentro do núcleo das células. E esse composto ele chamou de nucleína. Tá? E aí, Walter Fleming, que foi um médico e biólogo alemão, ele descobriu essas estruturas celulares que eram altamente afins, tinham uma afinidade grande a corantes básicos. Né? Normalmente, se a substância é ácida, ela é afim de corantes básicos. Né? O negativo tem afinidade pelo positivo. E aí, essas estruturas que podiam ser coradas por esses corantes básicos, elas eram vistas em pedaços. E esses pedaços ele chamou de corpos. Corpos, em grego, é somo. Né? Corpo, soma ou somo. E cromo significa que é corado. Então, cromossomo, etimologicamente, a raiz da palavra significa corpo corado. Então, um corpo que está dentro da célula, um pedaço de alguma coisa, né, no caso de cromatina, de DNA mais proteína, mas eles não sabiam ainda, que é corado por corantes básicos. Basicamente foi isso que o Walter Fleming descobriu. E ele estudou então a divisão celular em salamandra e via que esses cromossomos iam para lá e para cá à medida que a célula da salamandra se replicava, né? Como a gente já conhece pelos estudos de meiose e mitose. A gente sabe que tem os cromossomos sendo supernovelam, né? Formam uma placa equatorial na metáfase, depois na anáfase eles são puxados para os polos da célula, e na telófase eles são separados em células diferentes. Então isso acontece quando a célula vai se duplicar, tá? Então, os cromossomos, normalmente, quando a célula está em intérfase, ou seja, a célula não vai se duplicar, eles não estão tão... você não pode ver eles muito bem, porque eles não estão tão compactados, né? Na divisão celular, eles estão ultra compactados, tá? Por isso que a gente vê bem os cromossomos na divisão celular. E na intérfase, que é quando a célula está funcionando normalmente, você não vê a estrutura cromossomal nas células, porque os cromossomos estão desenovelados, eles não estão tão compactados, estão descompactados, para que o DNA e as proteínas, os chamados fatores de transcrição, possam acessar o DNA e produzir o RNA das regiões gênicas que estão sendo necessárias para responder a um determinado estímulo em um determinado momento. Tá? Vamos para frente que vocês vão entender melhor. Aí a gente já viu também que o Sutton e o Morgan, eles descobriram que o cromossomo era a base da herança física. Né? Então, estudando as moscas das frutas, as drosófilas, o Morgan viu que, à medida que os cromossomos iam para determinadas células, também as características podiam ser traçadas. Né? Então, a herança genética está dentro do cromossomo. Por quê? Porque o cromossomo é feito de DNA e a herança genética está no DNA. E aí a gente chega numa importante descoberta do biólogo também alemão, Emil Heitz, tá, em 1928, que descobriu a chamada heterocromatina. Tá? E a eucromatina, a heterocromatina, já tinha sido descoberta quando se descobriu os cromossomos, que os cromossomos estão na forma de heterocromatina. Tá? E a eucromatina é uma cromatina. Quando eu falo cromatina, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer DNA mais proteína, principalmente as proteínas histonas e as fibras da cromatina. Tá? Então, a eucromatina, eu do grego significa verdadeiro. A verdadeira cromatina é uma cromatina que é menos corada. Tá? É quando os cromossomos estão menos condensados e representam os genes ativos. É o que eu falei, acontece quando a célula está funcionando normalmente na fase de intérfase. A intérfase é quando a célula está funcionando normalmente. E divisão celular é quando a célula vai se dividir. Ela entra num outro processo para poder se dividir, que ela vai fazer mitose ou meiose. Tá? Meiose, lembrando que é para a produção dos gametas, e a mitose quando a célula vai se dividir normalmente, qualquer célula. Tá?
Então, numa célula em intérfase que não está se dividindo, a cromatina é principalmente eucromatina, ela está frouxa, ela está espalhada, tá? Menos condensada. Por quê? Porque quando a cromatina está muito condensada, os genes não podem ser produzidos. Tá? E quando ela está frouxa, aí sim o DNA fica acessível a proteínas que vão chegar lá e ligar no DNA e fazer o metabolismo da célula funcionar. Tá certo? Então a heterocromatina é a cromatina, pelo contrário da eucromatina, é a cromatina mais corada. Os cromossomos estão mais condensados e os genes estão inativos. Quando a célula vai dividir, os cromossomos estão todos em heterocromatina, então, e a célula está super condensada, os cromossomos, tá? Para que a célula possa exatamente separar eles bem, né? E dividir metade para um lado, metade para o outro, e fazer com que a célula se divida. Tá? Então, Emil Heitz fez estudos citológicos em 115 espécies de plantas, além de drosófilas e outros dípteros, e descobriu que tinham esses dois tipos de cromatina, a eucromatina mais frouxa e a heterocromatina mais densa. Tá? E aqui a gente tem um exemplo de como é que está um linfócito humano ou de rato. Quais são as partes de eu e a heterocromatina? Aqui a gente está na intérfase, ou seja, os cromossomos estão mais frouxos, mas mesmo assim algumas partes deles estão em heterocromatina. Tá? Então quando você olha para essas duas fotos aí, micrografias, e vê uma parte mais escura, é heterocromatina. E a parte mais clara é eucromatina. Tá? Porque a heterocromatina, por ser mais densa, ela pega mais corante e fica mais escura. Ou ela é mais elétron-densa e não permite que os elétrons passem. Tá? Então, as regiões mais coradas representam a heterocromatina e as regiões menos coradas ou mais pálidas representam a eucromatina. E a heterocromatina e eucromatina são diferentes biofisicamente, mas têm o mesmo arranjo estrutural, formadas por DNA e proteínas. Tá? E, eventualmente, o nível mais compactado de heterocromatina que a gente tem na célula é o nível cromossomal. Tá? Nesse nível, então, o DNA e a cromatina estão extremamente condensados. Tá? Então, você tem aí o cromossomo. O cromossomo, aí eu estou mostrando para você nesse slide, que a gente chama de anatomia cromossomal. Tá? Anatomia cromossomal significa que o cromossomo normalmente ele tem dois braços, um braço curto e um braço longo, tá? E entre os dois braços ele tem uma coisa que chama o centrômero. Além de que nas extremidades do cromossomo você tem uma outra região chamada telômero, tá? O centrômero, que está no meio ali do cromossomo, ele é representado por repetições de DNA chamadas de mini-satélites, que são repetições de 100 a 200 bases, que são repetidas muitas e muitas vezes. E aí gera uma conformação tal, ligam determinadas proteínas especiais que fazem com que aquilo ali seja o centrômero. O centrômero é muito importante porque ele vai ser o lugar de fixação dos microtúbulos na hora que os cromossomos forem puxados para a placa equatorial na fase da anáfase, da divisão celular. Ok? E nas extremidades dos cromossomos a gente tem os telômeros. Os telômeros também são regiões especiais com uma conformação tridimensional especial que os cromossomos têm, mas os telômeros são compostos por repetições chamadas de microsatélites, que são repetições de 4 a 8 bases que se repetem, ACTG, 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 alguma coisa assim. Tá? Então, são microsatélites. E esses microsatélites também se ligam a proteínas específicas que caracterizam aquela posição ali como sendo o telômero, sendo o fim do cromossomo. E a célula precisa desses marcadores de centro de cromossomo e de extremidade de cromossomo para poder se replicar bem, para poder funcionar bem dentro da célula. Tá? E ali no meio dos braços do cromossomo, olha aquela figura ali em cima, a gente tem na parte roxa a eucromatina, que são os braços dos cromossomos. Tá? O centrômero, a região próxima ao centrômero e os telômeros
em geral permanecem como heterocromatina todo o tempo, tá? Todo o tempo da sua vida. Seja na divisão celular, seja na intérfase. Já os braços cromossomais são os lugares onde tem os genes, e eles, então, ficam menos condensados, tá? Ali está mostrando eucromatina, mas significa essa é a região que vira eucromatina quando a célula está em intérfase, tá? Mas quando você tem o cromossomo, essa região é heterocromatina, tá? Muito bem. E aí, só para lembrar, eu gosto de repetir isso, porque às vezes as pessoas demoram um pouco para entender, o nosso genoma humano é formado, então, por 22 pares de cromossomos chamados autossomos e um par de cromossomos sexuais, que pode ser XY nos homens e XX nas mulheres, tá? Lembrando que cada célula humana possui 2 genomas, um genoma que veio do óvulo da sua mãe e um genoma que estava no espermatozoide do seu pai. Na hora que eles se complementam, eles formam o seu genoma, o seu zigoto, tá? E aí você tem uma versão do cromossomo 1 que veio da sua mãe, uma versão do cromossomo 1 que veio do seu pai, uma versão do cromossomo 2 que veio da sua mãe, uma versão do cromossomo 2 que veio do seu pai. E então, esses cromossomos são formados por DNA principalmente, mas para ele ter essa conformação cromossomal que a gente conhece, precisa das proteínas. Quais proteínas? Histonas e fibras da cromatina, tá? E ali, só para lembrar ali em cima, mostrando que o cromossomo pode ser de 4 tipos diferentes. Ele pode ser como é que chama? Desculpa. Metacêntrico, quando o centrômero está no centro. Submetacêntrico, quando o centrômero está mais em ciminha. Acrocêntrico, quando o centrômero está lá em cima. Ou telocêntrico, quando ele tem o telômero. O telômero e o centrômero, nesse caso aí, se fundem, tá? E as espécies, em geral, o ser humano não tem nenhum cromossomo que é telocêntrico, mas sim tem acrocêntricos, como a gente vê aí na figura, tá? E aqui nesse outro gráfico que tá ali, ó, a gente vê em vermelho o número de genes dos cromossomos, à esquerda, tá? O cromossomo 1 tem mais ou menos 4.500 genes, segundo esse gráfico, tá? E o cromossomo 1 tem aproximadamente, aí você olha do outro lado, na barra do Y, do outro lado, ele tem aproximadamente 250 milhões de pares de base, tá? 250 megabase, como a gente já falou. E o cromossomo 1, então, é maior, você vai ver nessa barrinha verde, ela vai diminuindo, tá? Até o cromossomo 22, que é supostamente o menor cromossomo humano. Acho que no final eles viram que depois de sequenciar o genoma, o 21, ele parece maior que o 22, mas ele é menor. Eles decidiram manter a nomenclatura de cromossomo 21, porque a gente já tem a bem conhecida trissomia do 21, que é a síndrome de Down, e vários outros problemas genéticos já estavam bem caracterizados como cromossomo 21, não quiseram renomear os cromossomos, mas o cromossomo 21 é menor do que o 22 quando a gente foi sequenciar o genoma e conferiu exatamente o número de pares de base que ele tinha. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar nesse slide. Não, é isso. Então, os genes têm um tamanho em pares de base e um determinado número de genes, né? Se você for ver aí nesse gráfico, os cromossomos 11 e 12, olha aí, eles têm uma barra vermelha alta e uma verde mediana, né? O que significa? Eles têm muitos genes comparados com os cromossomos que estão em volta dele. Então, eles têm uma alta densidade de genes. Por conseguinte, eles têm menos regiões intergênicas, tá? Porque eles têm mais genes do que os vizinhos deles. Então, alguns cromossomos são mais densos, têm mais genes, e outros são menos densos, têm menos genes. Olha o cromossomo 18, por exemplo, ali também. A barrinha verde dele é mais ou menos grande, mas a vermelha é pequenininha. Significa que ele tem uma baixa densidade gênica, ele tem poucos genes, tá? E isso é simplesmente observado, não existe uma razão de ser. A gente foi lá, observou, viu que era assim e, bom, esse é o dado. Tá? Uma coisa interessante sobre a questão da eucromatina e a heterocromatina é que as mulheres têm 2 cromossomos X, né? As mulheres são XX, elas herdaram um X que veio
no óvulo da mãe delas, que já estava lá, né? Esse X também nós homens temos, mas elas receberam um X do espermatozoide do pai, enquanto nós homens recebemos um Y do espermatozoide do nosso pai, tá? Então as mulheres têm 2X. Só que a célula está mais ou menos programada, a célula humana, para funcionar só com um X. Se tiver 2X, atrapalha, tem uma compensação de dose, tem muito gene do X, não funciona bem. Então o que a evolução acabou fazendo para evitar esse tipo de coisa? Acabou que um dos cromossomos X dos mamíferos ele é totalmente inativado. Ele fica na forma de heterocromatina todo o tempo da vida da mulher. Tá? E normalmente essa cópia de cromossomo X já é inativada desde o zigoto, tá? Ali bem no início da divisão celular. Já se define algumas espécies, inclusive, olha, nos marsupiais, sempre é o X paterno que é inativado. Nos humanos não, às vezes é o X materno, às vezes é o X paterno. Então um mecanismo ainda não muito conhecido, se diz que é aleatório qual é exatamente o X inativado. Mas o que importa é que um dos 2 cromossomos X das mulheres são inativados, é inativado. Por que é inativado? Para não ter 2 cópias dos genes do X e não ter muito gene do cromossomo X, entendeu? Então é preciso manter uma cópia totalmente inativada. Apesar disso, a gente sabe também que existem algumas pequenas regiões do cromossomo X que são, e do Y também, que são chamadas pseudoautossômicas, que elas escapam à inativação. Então, inicialmente eu achava que todo o X era inativado, mas não, a maior parte dele é inativado, mas algumas pequenas regiões permanecem ativadas, ou seja, permanecem em eucromatina e podem produzir genes. Tá? Muito bem. Então a gente já sabe que a cromatina é esse complexo de DNA e proteínas que é importante para compactar o DNA dentro do núcleo celular, já que se a gente fosse estender o DNA de uma célula, supostamente cabe dar 2 metros de altura. Uma célula, se você pegar todo o DNA de uma célula, a gente tem trilhões de células, por isso que se fala que se a gente juntar, costurar o DNA de cada célula nossa, dá para ir e voltar à Lua, se não me engano, 18 vezes. Acho que eu tenho esse dado aqui em algum lugar. Muito bem, então além de empacotar o DNA, a cromatina também é importante para essa segunda função, chamada função regulatória da cromatina, que é permitir o acesso ao DNA dos chamados fatores de transcrição, que são as proteínas que vão transformar, que vão identificar onde é que estão os genes e recrutar uma enzima chamada RNA polimerase para fazer a transcrição, como a gente vai ver daqui a 2 aulas, tá? Então as histonas e a cromatina são responsáveis por fazer isso, por permitir que esse DNA de 2 metros caiba num tamanho em micrômetros, ou seja, dentro do núcleo celular, e para permitir que o DNA, só a parte do DNA que seja os genes, fique liberado e o resto do DNA fique protegido como heterocromatina. Tá? Então, o DNA ele é empacotado. Aqui a gente está vendo aqui nessa figura a dupla hélice, depois a dupla hélice ligando nas histonas, essas bolinhas são as histonas ou os nucleossomos, tá? E ele vai se enrolando. E aí vai se enrolando na chamada fibra da cromatina, até formar um pedaço do cromossomo lá em cima, tá? Isso nos eucariotos. Os procariotos, que são as bactérias e as arqueobactérias, eles não têm histonas, eles têm umas proteínas tipo histonas que ajudam a enovelar, eles não formam cromossomos, né? O DNA deles é circular, tá? Não é um DNA linear como o cromossomo. E ele é formado em alças, como a gente está vendo aí nessa figura, uma bactéria com DNA em alças, tá? E eles têm proteínas tipo histonas que ajudam a enovelar o DNA, mas não são exatamente histonas, ok? Histonas são de eucariotos. E aí,
como que a histona funciona para empacotar o DNA exatamente? É bem conhecido esse mecanismo, tá? Então as histonas foram descobertas ainda no século XIX. Elas são proteínas muito conservadas. O que significa ser uma proteína muito conservada? A sequência de aminoácidos das histonas é muito parecida entre todas as espécies que já se estudou hoje em dia. Significa que ela é muito importante, ela não pode ter muitas mutações. Por isso ela é bem conservada, a estrutura dela é bem conservada, ok? As histonas, uma coisa muito importante das histonas, na verdade talvez a principal característica delas, é que elas são carregadas positivamente. O DNA é um ácido desoxirribonucleico. Por ser ácido, o DNA tem uma carga negativa. Então ele tende a ligar em proteínas que têm carga positiva. Tá? Por isso que ele é afim a corantes básicos, porque ele é ácido. Tá? E a histona, justamente, ela é cheia desses dois aminoácidos, lisina e arginina, que são positivamente carregados e que dão uma carga positiva, tá? Justamente para a histona. A histona tem carga positiva. Por ter carga positiva, liga no DNA que tem carga negativa, né? Então eles foram feitos um para o outro, caso de amor entre o DNA e as histonas, que se complementam, tá? E as histonas, então, elas vão se ligar em um pacotinho de 8 histonas, como a gente vê nessa figura ali, e esse pacotinho de 8 histonas é chamado de nucleossomo, tá? E o DNA dá uma volta, quase 2 voltas em cada nucleossomo. E depois precisa ter outro nucleossomo, tá? O nucleossomo, ele empacota mais ou menos 150 bases de DNA, 150 bases em dupla fita, tá? E aí já precisa ter outro. Lembrando que o cromossomo 1, por exemplo, tem 250 milhões de letrinhas, tá? De bases do DNA. Isso significa que tem também milhões de nucleossomos que são necessários para empacotar o DNA no núcleo, tá? E aí a gente tem esse octâmero de histonas. O octâmero, ele é feito por 2 tipos, são 4 histonas e 2 de cada. São 2 histonas, como a gente vê nessa figura ali, 2 histonas H2A, 2 histonas H2B, 2 histonas H3 e 2 histonas H4, tá? O que é isso? São proteínas diferentes, né, que estão no DNA em formas diferentes e que têm que ser produzidas, também transcritas e traduzidas no citoplasma, voltar para o núcleo para poder empacotar o DNA, tá? Então são genes diferentes, cada proteína dessa vem de um gene diferente. H2A é um gene, H2B é outro gene, H3 é outro gene, H4 é outro gene. Mas elas são muito parecidas estruturalmente, muito conservadas, e elas têm resíduos positivos, todas elas, tá? E aí ali a gente tem um negócio que está escrito assim, linker DNA, o DNA de ligação, entre 2 nucleossomos tem esse DNA de ligação, o linker DNA. E aí no linker DNA se liga uma outra histona de outro tipo, que é a histona H1, que está mostrada ali naquela figura, tá? A figura verdinha aqui embaixo, tá? Então nessa figura verdinha, você tem a histona H1 que está entre os nucleossomos, ok? Bom, então esse cara aqui, o Roger Kornberg, ele foi um dos caras que descobriu o nucleossomo. Ele já vem de uma família muito importante, o pai dele ganhou o prêmio Nobel, ele também ganhou o prêmio Nobel, tá? E ele produziu as primeiras estruturas cristalográficas relacionadas ao mecanismo de transcrição, que é a produção do RNA, né? E então ele entendeu também a questão da cromatina, das histonas, tá? Então ele entendeu o que são os nucleossomos, ele descobriu os nucleossomos. Tá joia? Num paper publicado na Science em 1974. Bom, então, o que é o nucleossomo? O nucleossomo é esse octâmero de histonas, né? Ele é formado não, ele enrola 146 pares de base, alguns livros falam 147, tá? Aproximadamente 150, eu costumo dizer, tá? E aí, ó, o que é esse nucleossomo? A gente está vendo na figura lá. 2 histonas, uma histona H3 e uma H4 se ligam entre si e formam um dímero H3-H4.
Uma H2A se liga a H2B, ali amarelo e vermelho, se ligam formando o dímero H2A, H2B, e depois dois dímeros H3H4 se juntam formando um tetrâmero, que tem duas H3 e duas H4. E esse tetrâmero vai se ligar então ao outro tetrâmero ou a dois dímeros de H2A e H2B, formando o octâmero de estonas. Octâmero, 8 estonas. Tá? E aí o DNA dá uma volta aí nesse octâmero de estonas para poder se enrolar. Tá? Então é um mecanismo de compactação do DNA no núcleo. Muito bem, só recapitulando a mesma coisa. Né? Então ali você tem as duas estonas H2A, duas H2B, duas H3, duas H4, formando o nucleossomo. E a estona H1, que é a estona que está na região de ligação, tá? No linker DNA, tá bom? E aqui de novo, na figura aqui em cima, mostrando também o DNA se enrolando mais ou menos 2 vezes em torno da estona. Um nucleossomo, cada bolinha dessa é um nucleossomo, né? Um nucleossomo, um nucleossomo, outro nucleossomo, um nucleossomo. E o DNA vai se enrolando, tá? Como se fosse um colar de contas com um fio enrolado. Isso é assim que o DNA está compactado dentro do núcleo das células. Bom, e aí agora a gente vai começar a tentar entender a função regulatória da cromatina, tá? Tanto as estonas quanto qualquer outra proteína da célula, ela é produzida nos ribossomos, tá? Os ribossomos estão no citoplasma e eles produzem as proteínas. E as proteínas, elas saem do ribossomo no que a gente chama de conformação nativa, tá? Só que essas proteínas, na hora que elas saem do ribossomo, às vezes elas não estão ativas ainda. E elas precisam ser modificadas para ficarem ativas, ok? Então a célula tem outros mecanismos, chamados de mecanismos de modificações pós-traducionais, que realizam modificações nas proteínas que saem do ribossomo para ligar ou desligar, ou alterar a forma como cada proteína funciona. Tá? E essas modificações servem para ajustar a proteína em tempo real. Agora está precisando disso, então vamos mudar essa proteína. Agora está precisando daquilo, vamos mudar essa proteína. Aí não precisa fazer outra, é só modificar uma que já existe, que já está pronta, que já está ali no citoplasma funcionando. Ok? O mecanismo mais comum de modificação pós-traducional de proteínas é chamada fosforilação, quando você adiciona um fosfato, tá, nas proteínas. E aí a fosforilação também é feita pelas chamadas proteínas quinases. As proteínas quinases, tem vários tipos de proteínas quinases nas células, elas regulam o metabolismo em tempo real. E essas proteínas quinases, então, elas fosforilam outras proteínas, determinadas proteínas, para ativar ou desativar essa proteína. Tá? E, ao mesmo tempo, também existem as proteínas chamadas proteínas fosfatases. E o que elas fazem? Elas tiram esse fosfato que a quinase colocou. Isso significa que você pode, como se você tivesse um interruptor, liga, desliga em cada proteína. Tá? Você pode ativar ou desativar a proteína quando você fosforila e desfosforila. É claro que nem todas as proteínas têm modificações pós-traducionais, nem todas as proteínas funcionam assim, mas muitas funcionam. Tá? E, deixa eu ver qual é o próximo slide. As estonas podem ser modificadas pós-traducionalmente, e elas são modificadas pós-traducionalmente com muita frequência, mas não por fosforilação, e sim por um outro mecanismo chamado de acetilação das estonas. Tá? E para que as estonas são acetiladas? Tá? Então eu estava falando para você que a estona ela é uma proteína que tem aminoácidos carregados positivamente. Quais aminoácidos? Principalmente lisina e arginina. Ela é cheia de lisina e arginina. Tá? Só que essas lisinas das estonas, elas podem ser modificadas e acetiladas, essas lisinas, tá? E na hora que essa lisina é acetilada da estona, a carga da estona fica menos positiva. Tá? É como se você
a lisina tem carga positiva, carga mais. Se você acetila, ela fica com uma carga meio zero. Ela não fica mais tão positiva. E qual é o resultado da acetilação da estona? O resultado é que a estona desgruda um pouco do DNA, ela solta um pouco o DNA. Tá? Vou repetir. As estonas elas têm carga positiva porque tem aminoácidos de lisina e arginina. Tá? Os aminoácidos de lisina, eles podem ser acetilados. E quando eles são acetilados, a lisina não fica mais tão positiva quanto ela é normalmente. Ela fica menos positiva. Quando ela fica menos positiva, a lisina da estona, a estona solta o DNA um pouco. Então ela abre a cromatina, tá? E esse é o mecanismo básico de transição entre heterocromatina e eucromatina, tá? Então, a eucromatina é a cromatina mais aberta e ela tem as estonas acetiladas, tá? As lisinas, as caudas das lisinas, das estonas estão acetiladas quando o DNA está em eucromatina, porque as estonas não se ligam tão fortemente ao DNA e o DNA fica mais solto, ok? Já quando o DNA está em heterocromatina, ou o DNA precisa se transformar em heterocromatina, é preciso vir outras enzimas chamadas estonas desacetilases, que vão retirar esse radical acetil das lisinas das estonas, e quando você retira o acetil das lisinas, as estonas se tornam mais positivas de novo. E estando mais positivas de novo, elas abraçam mais o DNA. Tá? Mais uma vez, estona acetilada é menos positiva e solta o DNA. Soltando o DNA está em eucromatina. E está mais aberto. Ela permite que outras proteínas cheguem ali para trabalhar com o DNA. Agora, quando as estonas estão desacetiladas, elas estão mais fechadas. A estona desacetilada é a estona normal. É a estona que sai ali do ribossomo, ela está desacetilada. E ela se liga no DNA primeiro desacetilada. E ela tem que ser acetilada para ela abrir a cromatina, transformar de heterocromatina em eucromatina. E aí quando você desacetila, corta os acetis, os radicais acetis, a estona fica positiva de novo e volta a abraçar forte o DNA, transformando o DNA, aquela cromatina, em heterocromatina. Tá? Então quando as estonas estão desacetiladas, a cromatina está fechada e a expressão gênica está inativa, os genes estão inativos. Quando as estonas estão acetiladas, a cromatina está aberta, a expressão gênica está ativa e os genes estão ativos. Ok? Então, quando você tem uma eucromatina, a cromatina aberta, essa cromatina permite que outras proteínas chamadas de fatores de transcrição se liguem ao DNA e transformem ou permitam a chegada de uma outra enzima RNA polimerase que vai fazer um RNA a partir desse DNA. Tá? Muito bem, vou voltar nisso ainda mais para frente aqui nessa aula. Então, muito bem. Aí está te mostrando a sequência de aminoácidos de uma estona, tá? Aquela figura ali, bege. E as lisinas, lisina, o símbolo de uma letra do aminoácido lisina é K. Essas lisinas, aqui nessa outra figura aqui mais para cá, em azul, fundo azul, está mostrando um aminoácido lisina lá em cima, a cauda da lisina que faz ela ter essa carga positiva, tá? E aqui a acetilação que adiciona esse radical CCH3 dupla O, e isso faz com que a lisina fique menos positiva. Tá? Isso cancela a carga positiva da lisina, ela fica menos positiva e a estona então solta o DNA. Ok? Então a estona tem vários aminoácidos lisina. Repare na figura ali que ela também tem vários arginina, R. Tá? Tem muito R, muito K. Os Ks podem ser acetilados. Quando eles são acetilados,
a histona perde a carga positiva, fica mais negativa, entre aspas, solta o DNA. Nesse momento, a cromatina, que era heterocromatina, se transforma em eucromatina. Abre, afrouxa e permite que outras proteínas cheguem ali para fazer a transcrição do DNA, tá? E poder ativar os genes, ok? Bom, mas é claro que nada é tão simples assim. E existem vários tipos de modificações pós-traducionais, além da acetilação. E as histonas, elas também podem ser fosforiladas, podem ser metiladas, podem ser ubiquitiniladas, sumoiladas. Tem vários outros tipos de modificações pós-traducionais que podem se ligar, acontecer com as histonas. E cada modificação, algumas são como a acetilação, que abrem a cromatina, mas outras fecham a cromatina. Tá? Então, e aí a gente pode estudar o que a gente chamou, que vem sendo chamado hoje em dia, dos estudos de remodelamento da cromatina, que é os estudos que permitem a gente entender como a cromatina abre e fecha, como é que ela se transforma de eucromatina para heterocromatina. É claro que o mecanismo mais clássico e mais comum e mais frequente é esse da acetilação das histonas, tá? Das lisinas das histonas. Mas as histonas também podem ser modificadas de outras formas, gerando o que a gente chama de código das histonas. Tá? Então, nesse slide, a gente está vendo ali, ó, bandeirinha é quando a histona está acetilada. Bolinha branca é quando a histona está fosforilada. Coisinha amarelo é quando a histona está metilada. E, muito bem. E aí a histona pode estar fosforilada em alguns aminoácidos, metilada em outros, fosforilada em outros. Então gera um mecanismo altamente complexo, tá? De organização aí da cromatina. E a gente ainda está tentando entender como é que essas modificações pós-traducionais são importantes para esse mecanismo de abertura e fechamento da cromatina. Tá? O que importa aqui é saber que as proteínas histonas são modificadas pós-traducionalmente e que essa modificação, ela às vezes fecha o DNA, fecha a cromatina, transformando a cromatina em heterocromatina, e às vezes abre a cromatina, transformando em eucromatina. Tá? Lembrando que a eucromatina permite que os genes trabalhem. E aí a inativação do cromossomo X que eu estava falando com você, que acontece nas mulheres, que tem sempre um cromossomo X inativado, já tem um mecanismo bastante conhecido, que ela tem baixos níveis de acetilação de histonas, ou seja, as histonas estão bem fechadinhas, e além disso, elas têm metilação em alguns resíduos de histonas, que também permitem que ela se transforme mais em heterocromatina. Tá? Altos níveis de metilações na lisina 9, na lisina 27, baixos níveis de metilação na lisina 4. Tudo isso faz com que a cromatina se feche. Tá? Então é assim, basicamente, é assim que o cromossomo X fica inativado, através da metilação e acetilação diferencial das histonas desse cromossomo escolhido para ser inativado. Tá? Mas também lembrando que os cromossomos, tanto X quanto Y, têm regiões pseudo-autossômicas, tá? Que elas fogem à inativação. Tá? Além disso, tem essas regiões que são homólogas entre si no X e no Y, e essas regiões estão sempre em eucromatina, tá? Para que os genes possam ser produzidos. Muito bem, então hoje a gente compreende bem a relação das histonas com o DNA. Entretanto, há uma série de proteínas que formam as chamadas fibras da cromatina e que a ação delas não é muito bem compreendida até hoje. A gente sabe que o DNA, ali na parte de lá até chegando aqui em mim, está na dupla hélice do DNA, depois forma o nucleossomo, né? Os nucleossomos ligam entre si,
e vão formando as fibras da cromatina. E aí vão sendo fibras mais finas e depois vai fazendo fibras mais grossas até chegar no cromossomo metafásico. Tá? Aí tem várias proteínas envolvidas que muitas ainda não são bem conhecidas. Mais uma vez aí nós temos lá em cima o DNA em dupla hélice, os nucleossomos, a fibra da cromatina de 30 nanômetros, a fibra da cromatina de 300 nanômetros, com o esqueleto proteico que vai ajudar ali esses loops, né, de nucleossomos se ligarem, depois a fibra da cromatina de 700 nanômetros e depois o cromossomo metafásico inteiro, que é o grau de compactação mais alto da cromatina na célula, ok? Quando a célula vai se dividir. Muito bem, as conclusões dessa aula são: o DNA está empacotado no núcleo das células. Esse empacotamento se dá através da associação do DNA, que tem carga positiva, com as histonas, que tem carga... Desculpa, o DNA tem carga negativa, é um ácido, com as proteínas histonas, que têm carga positiva, principalmente por terem muitos resíduos de lisina e arginina, tá? E as histonas vão permitir a regulação da expressão gênica ao abrirem ou fecharem a cromatina. Na verdade, não são elas, elas são controladas por outras proteínas, que são as histonas acetilases e as histonas desacetilases. Tá? Então a célula vai coordenar a produção dessas proteínas de acordo com a necessidade metabólica, tá, que estiver acontecendo por ali. Tá joia? E aí a eukromatina é a cromatina aberta, que permite o acesso do DNA por proteínas chamadas de fatores de transcrição. Esses fatores de transcrição vão, então, permitir que o DNA se transforme em RNA, que os genes estejam ativos e que possam ir para o citoplasma para que as proteínas sejam produzidas. Tá? E se não, o DNA altamente compactado está em uma forma de heterocromatina e a heterocromatina não produz RNA e os genes estão todos inativos, tá? Quando é heterocromatina. Então, uma pergunta que poderia surgir: então na divisão celular os genes estão todos inativos. É, verdade. Na divisão celular, os genes têm que ser produzidos antes da divisão celular começar. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? Na fase G1, tá? Pois na divisão celular, fase S, os genes já estão totalmente inativos e aí quando a divisão celular vai acontecer, na verdade na fase M de mitose, todos os genes já têm que ter sido produzidos e o citoplasma está cheio de genes e esses genes é que tem que operar ali para dividir a célula. Não dá para produzir mais gene durante a mitose. Tá? Os genes têm que ser produzidos antes. Tá? Então a célula trabalha por antecipação. Não faz tudo na última hora. Tá? Seja como a célula, também não faça tudo na última hora. Ok? Muito bem. Vou fazer mais um adendo nessa aula, falar só um pouquinho sobre o que a gente chama de epigenômica, que é uma ciência mais nova, que está ficando em voga nos últimos anos, e que ela tem a ver com o fato de que a gente descobriu que não são só as mutações do DNA que geram mudanças no fenótipo. Antes, a gente achava que para ter uma mudança no fenótipo, na constituição física de um organismo, você precisaria de uma mutação, de uma mudança no DNA. Tá? Mas hoje em dia a gente viu que não é preciso. Só você modificando a expressão gênica, quais genes são produzidos a cada momento, você consegue mudar a adaptação do indivíduo, consegue mudar o fenótipo, consegue mudar a resposta a estresse, consegue mudar a resposta a diferentes reagentes, o sistema imunológico, tá? O que é esperado, né? Que senão a gente estaria sempre no mesmo estado, porque a gente tem as mesmas células e tal, e a gente tem o mesmo DNA, mas não. Então é possível mudar o fenótipo sem mudar o DNA, né? Então isso foi chamado de epigenética. Epi é o que está em cima da genética, tá? Então a epigenética está em cima da genética. Então são mecanismos regulatórios que vão permitir a regulação do metabolismo celular da célula e que não exigem mutação no DNA. Dois mecanismos são bastante conhecidos. Basicamente a metilação do DNA, a metilação dos resíduos de timina T do DNA,
E justamente o que a gente estava falando agora, por isso que eu coloquei essa aula nesse momento, o código das histonas, o remodelamento da cromatina através de modificações pós-traducionais em histonas. Tá? Bom, as modificações epigenéticas, normalmente se atribui a elas uma regulação fina da transcrição de determinados locos. Tá? O que é loco? Posição no cromossomo. É um gene, seria como se assim, permite você regular com mais sofisticação a produção ou não de um gene e a quantidade que isso vai ser produzido, que ele vai ser produzido, ok? E aí você determina quais regiões da cromatina estão mais ou menos abertas para que o gene seja transcrito ou não, entendeu? E acredita-se hoje que os mecanismos epigenéticos sejam responsáveis, por exemplo, pela diferença de expressão gênica entre os tecidos, né? A gente sabe que o nosso genoma em todas as nossas células é praticamente idêntico ou idêntico, mas a gente chega a ter 250 epigenomas diferentes, porque a forma como a nossa cromatina está condensada no cérebro, no pulmão, no fígado e no intestino são totalmente diferentes, tá? Então, o mesmo genoma pode produzir diferentes epigenomas na medida que o DNA está metilado de formas diferentes. E as histonas também estão acetiladas, metiladas, fosforiladas de formas diferentes em cada tecido. Tá? E aí a gente tem hoje uma visão da evolução chamada de síntese evolutiva estendida, que tenta incorporar justamente esses novos conhecimentos para entender melhor como funciona a evolução dos organismos. Tá? E aí a evolução deixa de ser, como diz a síntese moderna, apenas uma mudança na frequência dos alelos ao longo do tempo. A gente já sabe que isso não responde tudo, tá? E que sim, existem outras camadas, tá? Genética, epigenética, a herança citoplasmática. O que estava no óvulo da sua mãe, quando o espermatozoide do seu pai fecundou ela, era muito importante para fazer você do jeito que você é hoje. Tá? A herança citoplasmática, a herança comportamental, como é que os comportamentos dos seus pais, das pessoas à sua volta, influenciaram o seu próprio comportamento e a sua adaptabilidade, né, no meio ambiente. A herança da microbiota, né? Hoje já se sabe que a microbiota é muito importante, que a microbiota da mãe passa para o filho, tá? E que a herança da microbiota, dos micro-organismos que estavam ali na placenta, são muito importantes para o indivíduo. E isso não tem nada a ver com o DNA do indivíduo. Com o mesmo DNA, com o mesmo genoma, e um diferente microbioma, e um diferente regulação epigenética, você pode ter indivíduos muito diferentes. Então, o primeiro mecanismo através do qual a epigenética funciona é a metilação do DNA. Né? O DNA, na verdade, eu tinha falado as timinas, mas na verdade são as citosinas que são metiladas. Tá? Muitas vezes as citosinas antes das guaninas, C antes do G, são mutados para T, chamada ilha CPG. Tá? E eles estão presentes nas regiões chamadas de promotoras, que a gente vai ver daqui a 2 aulas, que são as regiões que estão logo antes dos genes. Tá? E a metilação nesses Cs e o fato de existirem ilhas com esse C metilado, ilhas CPG, faz com que o DNA nessa região se comporte de uma maneira diferente, ligue proteínas diferentes e esteja mais susceptível, às vezes, e menos susceptível a transcrição aos genes estarem ativados. Tá? Então, assim, também é um mecanismo complexo que a gente começa a entender como funciona, mas o que importa é, sem fazer nenhuma mutação, apenas com C, o mesmo Czinho que está lá, só que adicionado um radical metil, que é um CH3, né, essa é a metilação, ele fica diferente. Tá? Ele fica diferente e atrai proteínas diferentes, e a cromatina fica empacotada de um jeito diferente aí perto desse Czinho. Tá? E aí, com uma substância chamada bisulfito, você transforma só o C que está metilado, você transforma ele em T, na verdade em U,
e você consegue sequenciar isso e saber, numa determinada região do genoma, se aquela citosina estava metilada ou não. E aí você consegue estudar a metilação do DNA nessas regiões. Okay? Então, lembrando que o DNA está empacotado aí em nucleossomos, que as histonas têm carga positiva, que podem ser modificadas pós-traducionalmente, a acetilação das histonas abre a cromatina, a metilação às vezes abre, às vezes fecha, a fosforilação às vezes abre, às vezes fecha, depende de qual resíduo, qual aminoácido está sendo metilado ou fosforilado, tá? Muito bem. E aí, então, mais uma vez esse slide, mostrando que esse código das histonas, que a histona, o fato de alguns resíduos estarem metilados, outros acetilados, outros fosforilados, outros modificados de outra forma, faz com que aquela histona tenha uma determinada conformação tal, e aquela cromatina que está em volta daquela histona também esteja mais aberta, mais fechada, mais receptiva a determinados fatores de transcrição, menos receptiva a outros fatores de transcrição, e por aí vai. E aí, na medida que você tem essa diferença de facilidade de acesso dos genes, você tem diferentes fenótipos, né, diferentes resultados que vão ser produzidos a partir disso, sem nenhuma mutação. E aí isso você estuda com os estudos chamados de ChIP-seq, que é o sequenciamento da cromatina imunoprecipitada. ChIP significa Chromatin Immunoprecipitation. Então você pega um anticorpo que liga só a histona metilada na quarta posição. E aí você consegue separar toda a cromatina que tem histona metilada nessa posição, e você depois vai sequenciar o DNA ligado nessas proteínas, nessas histonas. Você vai saber quais eram as partes do DNA, as partes do genoma que tinham a cromatina, a histona metilada na quarta posição, ou a histona metilada na nona posição, ou a histona metilada na 27ª posição, etc. E aí você consegue começar a entender como esse mecanismo altamente complexo de regulação gênica funciona em nível epigenético. É claro que é muito complexo todo esse estudo, ou seja, o genoma é enorme. Se você pensar que tem um nucleossomo para cada 150 pares de base aproximadamente do DNA, são milhões de nucleossomos, e as histonas também estão ali diferentemente metiladas, acetiladas, fosforiladas, então é um estudo altamente complexo, mas que pode chegar a resultados interessantes. E que vai definir, então, a adaptação, como é que o organismo pode modificar o seu fenótipo sem mutação no DNA, tá? Só através de modificações pós-traducionais nas histonas, tá? Ou metilação do DNA. Então, para concluir essa aula de hoje, os mecanismos de modificação pós-traducionais em histonas e de metilação no DNA interferem na expressão gênica e podem ser quantificados. A metilação através do tratamento com bisulfito e sequenciamento, e as histonas através do ChIP-seq, tá? A imunoprecipitação de cromatinas e o sequenciamento dos genes ali associados a essas cromatinas imunoprecipitadas. Tá? Então esse é um código molecular que está num nível superior ao nível tradicional do gene, o códon produzindo proteína. E ele é tão complexo que a gente ainda não consegue entender, mas é uma camada superior, uma camada superior de codificação, né, dos sistemas biológicos e que funciona principalmente nos organismos eucariotos muito bem, tá? E aí sim, a gente sabe que tem epigenomas específicos para cada tipo celular e proteínas histonas são metiladas, acetiladas, fosforiladas diferentemente, de acordo com os diferentes tipos celulares, ok? Bom, essa aula talvez foi um pouco longa, mas é bastante simples os conceitos, cromatina, heterocromatina, você tem que lembrar de cromatina, a eucromatina e a heterocromatina. A eucromatina aberta, a heterocromatina fechada. E as histonas, carga positiva, quando estão acetiladas, abrem o DNA porque ficam menos positivas, e o DNA fica para a eucromatina. E quando estão desacetiladas, ficam mais fechadas, agarram melhor o DNA e fazem heterocromatina. Então é basicamente isso.
Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, escreve aqui embaixo do vídeo que a gente resolve. E te espero na próxima aula, que vai ser uma aula de replicação do DNA, uma aula muito interessante, mas muito complexa também. Espero que você vai entender. Chegue com a cabeça tranquila para você entender bem, ok? Um abraço, obrigado por estar aqui para assistir essa aula e boa sorte. Valeu!